Salmos 34, do 1 ao 9. Depois mantenha a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que temem. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, a tua palavra será exposta mais uma vez. Que o Senhor Todo-Poderoso fale cada coração aqui, cada vida. Em nome de Jesus, continua nos alimentando, Senhor, através desse pão do céu, esse pão que basta, que é a tua palavra. Que o Senhor, nessa manhã, nos visite de uma maneira especial. Sim, nós cremos que o Senhor pode nos visitar de uma maneira especial. Cremos que o Senhor cura, sim, e cura todas as doenças, cura as doenças emocionais, o Senhor cura doenças físicas. O Senhor é o Todo-Poderoso, e se o Senhor quiser, nessa manhã, o Senhor poderá operar milagres aqui, maravilhas aqui. O teu poder, meu Deus, pode nos encher e transbordar, e o teu nome ser exaltado para a glória do teu nome, através também de curas, de milagres, de sinais. Nós pedimos a tua bênção, Senhor. Seja generoso, tem compaixão de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs, Igreja de Jesus, nós estamos iniciando hoje, para a glória de Deus e para a edificação da igreja, o nosso mês temático nos sábados. Vamos trabalhar só os sábados esse tema para a glória do Senhor. E o tema é a cura de Deus para a alma, o tratamento divino para os problemas existenciais do ser humano. Como eu disse no domingo, a igreja trabalhou esse tema em 2011, se eu não estou enganado. E é um tema muito interessante. Eu sou apaixonado por essa literatura que foi realizada nessa campanha em 2011. E sou muito apaixonado por a palavra de Deus, por esse Salmo 34. E nós iremos refletir nessa manhã um pouco mais na palavra de Deus e nesse salmo. Para esse sábado, o tema que nós vamos trabalhar, a reflexão, é a cura de Deus para o aflito. A cura de Deus para o aflito. Então nós cremos que com essa reflexão, com a exposição dessa palavra, nessa manhã aqui no templo, Deus vai nos abençoar e também colocará no nosso coração uma mensagem poderosa da parte de Deus, para a gente abençoar outras pessoas. Nós vamos levar essa palavra sim para outras pessoas. Nós vamos ministrar essa palavra sim para os nossos familiares, para os nossos amigos, pessoas que estão ao nosso alcance e que a gente já percebeu, a gente identificou que a pessoa está enferma, que a pessoa está aflita por alguma enfermidade, ou aflita por perda de emprego, ou aflita, seja por quais circunstâncias forem. E você perceber que a pessoa está angustiada, aflita, está com medo, você pode levar essa palavra da parte de Deus para ela. Nós vamos refletir sobre a vida aqui de Davi. Davi era um homem de Deus.
O próprio Deus chega a dizer que Davi tem um coração segundo o coração dele. Então nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa, estamos falando aqui de um homem que foi muito usado por Deus. E Davi, ele relata um acontecido na vida dele, um fato na vida dele. E ele testemunha para a congregação. Ele havia passado por uma terrível experiência. Ele havia passado por uma crise. E ele diz que beirou a morte. E naquele momento ele ficou muito aflito. Naquele momento que ele estava correndo perigo de vida, ele estava angustiado. E Davi, ele relata que quando ele estava com muito medo, muito angustiado, ele clamou ao Senhor. E o Senhor o visitou de uma forma extraordinária e tirou o medo do coração dele. Davi estava sendo perseguido, é o contexto do Salmo 34, pelo rei Saul. Saul, um rei arrogante, desenvolveu uma inveja por Davi, um ciúme, e começou a perseguir Davi. E num ato de desespero, Davi, fugindo de Saul, ele se esconde no território do inimigo, em Gate, na terra dos filisteus. Ele está fugindo de um inimigo terrível e se esconde num ambiente, num território de um inimigo pior ainda. Os filisteus eram o inimigo número 1 do povo de Israel. O sonho dos filisteus era destruir Israel, era maltratar Israel. E Davi foi pego, foi preso, se tornou um prisioneiro nas mãos dos filisteus. Imagine a angústia desse homem, na casa do inimigo, cercado de inimigo, perseguido pelo rei poderoso também, fugindo do maligno Saul, e ele cai agora nas mãos dos filisteus. E diante dessa morte iminente, é que ele diz que está aflito. Mediante esse perigo de morte, é que ele diz que está angustiado. É diante dessas ameaças de morte que ele diz que está aflito, que ele diz que está realmente com medo. E é interessante porque esse salmo, em algumas Bíblias, ele carrega um título que Davi se fez de louco para fugir dos inimigos. E ele usou essa estratégia mesmo, para fugir do inimigo, para ser protegido, para ser guardado do inimigo e ter o livramento ali da parte de Deus. Então, irmãos, a gente aprende, lendo esse salmo, que Deus nunca abandona os seus. Amém, igreja? Deus nunca abandona os seus. Deus nunca abandona a sua igreja. Deus nunca abandona o seu filho, a sua filha. Jamais. Na aflição, no momento de dor, no momento de luto, no momento de sofrimento, o Senhor liberta ou libera uma bênção. O Senhor libera o seu poder, porque do Senhor emana poder. Do Senhor sai virtude, e virtude curadora, virtude que opera milagres. E foi assim que aconteceu. Deus se manifestou no momento terrível que Davi estava passando, e ali ele curou o coração do aflito Davi. Esse salmo, ele é um canto de libertação do temor, de libertação do perigo, de libertação da angústia, da aflição. Então, meu irmão, minha irmã, se a sua alma está ferida, se a sua alma está cansada por causa das angústias da vida, Deus tem cura para você. Você acredita nisso mesmo de verdade? Deus tem cura para nós. Eu creio na cura de Deus. Eu gosto muito da motivação que o próprio Jesus fez em buscar, em bater, em orar e em ser perseverante na oração, sem esmorecer.
Jesus, Deus sempre nos motivou a buscar a cura, a buscar a bênção, a buscar o poder de Deus. Temos que fazer a nossa parte. Ele é soberano para agir. O meu dever, a minha obrigação, a minha inteligência, a minha convicção me impulsiona a buscar ao Senhor, a pedir socorro ao Senhor. E na hora dele, no tempo dele, Ele age para a honra e glória do Senhor. Eu creio, eu acredito nos milagres de Deus. Eu creio que Deus continua fazendo milagres. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus todo-poderoso. Eu creio assim, irmãos. E Deus tem cura para a igreja. Deus tem cura para o seu povo. Deus tem cura para você, irmã. Deus tem cura para você, irmão. E o Salmo 34 nos mostra isso. O salmista nos revela aqui 4 segredos para o aflito experimentar a cura de Deus. Então, na hora da angústia, ele vai testemunhar aqui 4 segredos. 4 segredos que a gente deve realmente ver nesses salmos, experimentar nesse salmo, para experimentar a cura de Deus. O primeiro segredo, a primeira coisa que Davi fez, e que ele testemunha, e que ficou registrado no Salmo 34, e que nessa manhã nós estamos aprendendo através dele, estamos ouvindo mais uma vez o testemunho de Davi. Ele diz que o aflito, que o angustiado, a pessoa que está com medo, a pessoa que está no dia da angústia, e a pessoa que está vivendo no dia mau, a primeira coisa que ela tem que fazer é clamar ao Senhor, é orar, é clamar o Senhor em oração, é buscar o Senhor em oração. Eu sempre falo, tem que ser a ação imediata do cristão, antes de qualquer coisa, orar ao Senhor. Antes de ir ao médico, ore primeiro ao Senhor. Antes de tomar o remédio, ore primeiro ao Senhor. É a reação imediata do cristão. Eu creio que Deus pode usar o médico, eu creio que Deus vai usar o remédio, mas eu vou orar ao meu Deus, e eu sei que em última instância a cura veio do Senhor. Foi Ele que deu sabedoria ao médico, foi Ele que deu ciência aos homens, e se esse remédio cura, é mão de Deus nisso aí, porque só Deus nos dá coisa boa. Então o aflito tem que orar. Não esqueça de orar. Não esqueça de clamar. A vida de Davi aqui estava por um triz, mas o Deus soberano trouxe a ele o escape milagroso. A vida dele aqui, lembrando até de uma mensagem que eu preguei recentemente aqui, estava no fundo do poço. Estava vivendo por um fio, mas Deus lhe deu a vitória nesse momento. Depois do livramento, o salmista ele deseja compartilhar a sua experiência. Isso é importante. Ele orou, Deus abençoou, e ele deseja compartilhar o seu livramento. Ele deseja testemunhar o que Deus fez na vida dele. O versículo 2, ele está convicto, ele declara assim: os humildes o ouvirão e se alegrarão. Olha, o que eu vou falar aqui, só quem vai ouvir são os humildes. Os humildes aqui é no sentido de pessoas simples, no sentido de receber instrução, no sentido de aprender, no sentido de se apegar à palavra, no sentido de responder positivamente o ensinamento do Senhor. Os humildes os ouvirão. Ele estava convicto que gente arrogante, que gente altiva não iria ouvi-lo, mas os humildes os ouvirão. E Davi se dirige àqueles que estão passando por crises, aqueles que estão vivendo o dia mau, aqueles que estão vivendo o dia da angústia, assim como ele havia passado pela crise. Ele quer que eles ouçam o seu testemunho e se alegrem em Deus. Eu acho isso aqui extraordinário, porque Davi demonstra ser um homem que não era arrogante. Davi demonstra: se funcionou comigo, funciona contigo também. Se Deus me ouviu
Se Deus ouviu minha oração, Ele te ouvirá também. Eu estava aflito, se você está aflito, escute o meu conselho. Davi está dizendo mais ou menos isso. Escute o meu conselho, ore, porque Deus vai te ouvir, assim como Ele me ouviu. Davi quer que eles ouçam o seu testemunho e se alegrem em Deus. É como se Davi dissesse: alegrem-se. Esta minha experiência também pode ser a experiência de vocês. Hoje eu estou testemunhando a cura, amanhã você poderá testemunhar a cura para alguém. É essa a motivação de Davi, é esse o testemunho de Davi. Aqui o salmista compartilha os segredos da vitória. Ele mostra como alcançar a cura. E qual é o segredo? Ele diz: busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Qual é o segredo para a vitória? Qual é o segredo para a cura? Qual é o segredo para a bênção? Buscar o Senhor, orar em nome de Jesus. Eu busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo 4. Ele está declarando aqui que ele estava com medo. Ele está declarando aqui que ele estava angustiado. Quando ele diz: Deus me livrou de todos os meus temores, porque eu busquei o Senhor. Glória a Deus. Depois ele completa no versículo 6: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Está atribulado, meu irmão? Qual é o segredo? Buscar o Senhor, orar. Se a tua alma está inquieta, se você está na tribulação, se você está vivendo o dia mal, busque o Senhor em oração. Se desejamos que Deus trate o nosso coração, é preciso orar. É preciso orar. Orar aqui no templo, orar na hora do culto, orar em casa, orar de noite. Orar. Não importa o lugar, não importa a posição da oração, se sentado, se de joelho, se em pé. O importante é orar. E orar com sinceridade. O salmista diz: busquei, Ele me acolheu, clamou, o Senhor o ouviu. Isso não é um privilégio só de Davi. Isso não é um privilégio só de Davi. A igreja tem esse privilégio. Nós temos acesso ao Pai. Nós podemos orar aqui, coletivamente, e Deus nos ouvir em nome de Jesus. Mas eu posso orar lá na minha casa, lá no quartinho, só eu e Deus me ouve também. É um privilégio da igreja, da nova aliança. Nós temos esse privilégio, acesso ao Pai, em nome de Jesus. Acesso a Deus, em nome de Jesus. Então você consegue imaginar esse privilégio que nós temos? Nós podemos pedir o que precisamos diretamente a Deus. Nós podemos entrar direto na sala do trono e falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e lançar diante dele toda a nossa ansiedade. Você está preocupado? Você está preocupada? Você está ansioso? Você está com medo? Pois lance diante dele toda a sua ansiedade. Você tem acesso, a cortina já se rasgou, o bloqueio não existe mais, a muralha quebrou. Hoje, em nome de Jesus, você ora e o papai te ouve por misericórdia. Que privilégio! O salmista diz: Ele livrou-me de todos os meus temores, de todas as tribulações. Deus sempre ouve as nossas orações e Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para a sua igreja, porque Ele sempre nos ouve. Deus sempre ouve e responde. Às vezes a resposta não é aquela que gostaríamos de ouvir, mas Ele ouve sempre e responde. Você sabia que às vezes você está pedindo algo e Deus já te respondeu? Então crente tem que ter discernimento. Não caia nessa de querer receber a resposta de Deus só se for conforme o que você planejou, só se for conforme o que você desejou. Deus não age assim muitas vezes. Às vezes Ele nos surpreende com as suas respostas.
E a gente tem que ter o discernimento que Ele já respondeu, e louvado seja o nome do Senhor. O Pai tem prazer em atender as orações de seus filhos, especialmente quando eles estão sofrendo e precisam de sua ajuda. O salmista afirma ainda: Ele me livrou. Nós servimos um Deus que livra. Amém? Quantos livramentos nos deu o Senhor. Quantos livramentos, lá do Largo do Bicão até aqui, quando eu venho dirigindo o carro. Livramento, né, Tiago? Tiago podia estar morto. Olha o livramento do Senhor. Amassou o carro, mas o Tiagão está vivo para a glória de Deus. Quantos livramentos que a gente nem percebe. Quantos livramentos a gente não vê, a gente não visualiza. É por isso que a gente tem que agradecer por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente não está vendo. Porque o Senhor responde sim, e nos livra, e nos guarda do mal, porque Ele nos ama, Ele nos protege. A aflição, ela causa tristeza, causa ansiedade, a nossa alma desfalece, adoentada, mas a oração lhe traz paz, lhe traz cura. Eu costumo dizer assim, vai terminar a pregação, nós vamos orar. De repente você sai da oração com a mesma dor na coluna, mas você não sai da oração do mesmo jeito. Você sai da oração, se você orar de verdade, cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. A coluna continua doendo, se Deus quiser? Continua. Mas Deus vai me capacitar, vai me dar poder, vai me dar unção, vai me dar discernimento para eu conviver com essa dor na coluna, e louvado seja o nome dEle. E tem oração que Ele decide curar, se Ele quiser. E a dor sai para a honra e glória dEle. Então Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus escuta a nossa oração. Na oração nós somos acolhidos por Deus e libertos de todo medo. Meu irmão, ao invés de ficar murmurando, desabafe em oração diante de Deus. A gente tem que ter muito cuidado no dia da prova, porque senão a gente peca. A gente começa a murmurar, a reclamar de todo mundo, a falar mal dos outros, e aí não é graça de Deus isso. Quando a gente está na tribulação e começa a murmurar, falar mal dos outros, jogar pedrinha em todo mundo, querer culpar todo mundo, isso não é graça de Deus. Não é graça de Deus. Reconheça que você precisa da ajuda de Deus. Reconheça que você precisa da ajuda da igreja. Reconheça que você precisa da presença do Espírito Santo. E ore assim: Senhor, cura a minha alma, cura a minha vida. Esse é o primeiro segredo que nós desfrutamos diante do Senhor, para recebermos a cura, para recebermos o milagre, para recebermos a bênção do Senhor, para Ele tirar o medo, para Ele tirar a aflição, o tratamento divino. O primeiro segredo é esse: buscar a Deus em oração. Amém, igreja? Amém. Agora que foi o primeiro segredo, faltam quantos? 3. A igreja está ligada. 3. Qual é o segundo segredo para você receber a bênção que Davi nos ensina nesse salmo? O aflito deve contemplar o Senhor. Não é só orar, não é só clamar. O aflito deve contemplar o Senhor. Versículo 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Muitos pensam que por serem filhos de Deus, todos os nossos dias devem serem alegres, sem problemas. Isso é mentira, é a pior mentira que os pregadores que não conhecem Bíblia direito ou que não são sinceros pregam. Aí é a mentira que crente não passa por tribulação, que a igreja não passa por dificuldade. Isso é mentira. Pregador que fala isso está fazendo um desserviço para a igreja de Deus. Isso é covardia ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Todos nós passamos por lutas. Essa não é a realidade da igreja, nunca foi a realidade do povo de Deus. Existem dias em nossas vidas que são tristes. Existem dias nas nossas vidas que são sombrios. Existem dias nas nossas vidas que são dias de lutos.
A igreja passa por momentos bons, amém, passa, glória a Deus, momentos maravilhosos. Mas ela passa também por momentos difíceis, por dilemas. A Bíblia nunca nos prometeu a ausência de problema. Entretanto, nós enfrentamos no dia a dia os problemas, mas a presença de Deus é real. Deus está em meio aos problemas. Deus está nos momentos de dias difíceis. Deus está nos momentos da tribulação. Deus está nos momentos dos desertos. Literalmente falando, no Velho Testamento, o povo de Deus estava no deserto e Deus estava presente. Amém, igreja? O povo estava no deserto. O deserto é lugar ruim e Deus estava presente no deserto. Deserto de dia, sol, calor. Deserto de noite, chuva, frio. Deus aquecia o povo de noite e protegia o povo de dia do sol. Deus estava presente no deserto. Ele está presente na sua vida, na sua família, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo nos dias maus, mesmo no dia do luto, Deus está presente. Pastor, mas está acontecendo tantas coisas estranhas na minha família, será que Deus está presente? Está presente, meu irmão. Deus está presente, minha irmã. Deus está com a igreja, Deus está contigo, Deus é fiel. Eu costumo muito de usar essa expressão, que às vezes nós sofremos por obedecermos a palavra também. Jesus disse para o discípulo, vamos para o outro lado, e apontou o barco, e entrou no barco, e depois que eles entraram no barco, eles enfrentaram uma grande tempestade. Ou seja, os discípulos obedeceram a voz de Jesus, entraram no barco, para ir para o outro lado. Jesus estava no barco, mas ainda assim veio o quê? A tempestade. Mas Jesus estava no barco. Amém? Veio a tempestade, mas Jesus estava em meio à tempestade. Jesus estava presente. Então é isso. Prova não significa que Deus não está presente. Prova não significa que Deus não está, na sua vida, na vida da igreja. Não significa isso. A experiência vivida por Davi começou com uma manhã triste, com uma manhã escura. Contudo, ao continuar o seu relato, ele conta que num dado momento, tudo mudou. A dor deu lugar à cura, a tristeza foi transformada em alegria, e a guerra mudou-se em paz. A chuva deu lugar ao sol. A vida é assim. A vida tem momentos extraordinários, a vida tem momentos alegres, festivos, momentos de conquistas, e nesses momentos a gente tem que vibrar, a gente tem que comemorar, a gente tem que celebrar o Senhor e glorificar o seu nome. Mas a vida não é só assim, a vida não é só festa, a vida não é só alegria, a vida dói. A vida dói. Ontem eu ouvi uma especialista falando que quando os dentes começam a nascer, dói, e às vezes até sangra. Olha, a vida dói muito, e dói a partir do momento que a gente nasce. A gente já nasce, e se não chorar, o médico bate na bunda, porque tem que chorar. A vida dói. Quando cresce os ossos, diz que dói. Os dentes dói. Aliás, esse processo de nascer os dentes dói muito. E eu costumo dizer, para alguns parece que dói mais. Eu reconheço que tem pessoas que sofrem demais. A gente olha com esse olhar limitado e diz, meu Deus do céu, eu sofro, mas aquela pessoa, misericórdia, ela sofre muito mais. A gente percebe claramente que tem gente nesse mundo que sofre muito mais. Como explicar isso? Eu não sei explicar. Eu só sei dizer que Deus é soberano, e falando para a igreja dele, mesmo a vida doendo, ele está presente, mesmo chorando, ele está presente, e ele é fiel, ele é bom, ele é o Todo-Poderoso, e ele não é um Deus de ilusão, ele é um Deus de realização, ele é um Deus que revela tudo o que ele fez na história da humanidade, de uma forma muito fiel, muito fiel. Então, meu irmão, ao invés de ficar pensando assim nos problemas e na dor,
e no choro, olhe para Deus, contemple Deus. É fácil contemplar Deus na dor? Não é. É fácil olhar para Deus quando as coisas não estão dando certo? Não é fácil. Mas por que eu vou ficar focado no problema? Por que eu vou ficar focado só na dor? Por que eu vou trancar o quarto e ficar chorando, somente chorando? Não faça isso não. O salmista está te convidando aqui, está me convidando a tirar esse olhar dos problemas e olhar para Deus e contemplar a Deus, porque é dele que vem a nossa vitória. Eu vou orar, mas eu vou contemplar o Senhor, porque quando eu oro eu falo com Deus, quando eu contemplo eu ouço a voz de Deus. Às vezes eu quero só falar, falo e não contemplo o Senhor, não consigo ouvir a voz do Senhor, não consigo discernir a voz do Senhor, não consigo glorificar o nome do Senhor, não consigo sentir a presença do Senhor. Então o salmista diz: ore, mas contemple o Senhor, olhe para o Senhor, tire o foco da dor, tire o foco do sofrimento, tire o foco da prova e olhe para aquele que te livra da prova. O que acontece quando olhamos para o Senhor? O salmista responde: serei iluminado. Quando eu olho para o Senhor, serei iluminado. O que é que significa isso? Irradiante, alegria. Quando eu oro, quando eu olho para o Senhor, quando eu contemplo o Senhor, meu coração explode de alegria, porque o Senhor enche a gente da presença dEle. É por isso que eu falei antes, ainda que a dor continue, mas o meu coração explode de alegria da presença do Senhor, da presença de Deus, porque eu estou o contemplando. Isso é glorioso. De fato, quando olhamos para Deus, logo descobrimos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Irmão, a gente tem que ter essa certeza. Se isso está acontecendo, tem algum propósito. Eu não sei o que é, mas tem algum propósito. Porque se Deus quiser, basta um movimento, basta uma palavra, e Ele resolve isso aqui. Então, se eu já orei, se eu já fui ao monte, se eu já me consagrei, se eu já contemplei o Senhor, se eu já ouvi do Senhor a resposta, glorificado seja o nome dEle. Glorificado seja o nome dEle. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra. O nosso coração se tranquiliza com a presença dEle. Quando entendemos quem é Deus e vemos o que Ele está, que Ele está na direção da nossa vida, os nossos medos vão embora e tudo se ilumina. A depressão, o desespero abrem caminho para a esperança, pois aquele que entrega a vida ao Senhor nunca é desapontado. O Senhor não decepciona um coração confiante. Quando olhamos para Deus, quando olhamos para Cristo, Ele nos toma pela mão e nos diz: não temas. Não tenha medo, meu irmão. Não temas, minha irmã. Eu estou contigo. Eu seguro a tua mão. Sou eu que te protejo. Sou eu que te guardo. Sou eu que livro. Sou eu que te dou a vida. Não temas. Nós estamos falando desse Deus poderoso, gente. Se Ele quiser, basta uma palavra. Se Ele quiser, basta um movimento. Então glorifique o nome dEle, porque Ele é digno mesmo de toda a honra, de toda a glória, e de todo o louvor, e de toda a glória, e de toda a honra. Em que direção, ou para quem você tem olhado? Sério mesmo. Igreja de Deus, igreja de Cristo. Povo sábio, povo iluminado, povo abençoado. Aqui não tem meninos, aqui não tem meninas, aqui tem um povo de Deus. Você tem olhado para quem? Em que direção você tem olhado? Quem é que você está ouvindo, pelo amor de Deus? O Senhor está te exortando nessa manhã. Olhe para Deus e contemple o Senhor. Olhe para o Mestre Jesus
Olhe para o Senhor e escute a voz dEle. Deixe Ele te encher de glória, deixa Ele te encher da presença dEle, deixa Ele te encher do poder dEle e glorifique o nome dEle. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para o problema, pare de olhar para a dor, pare de olhar para o sofrimento, pare de chorar, só chorar e chorar. Olhe para Deus e contemple o Senhor. Tome uma atitude de fé e glorifique o nome do Senhor. Pare de olhar para o homem, pare de olhar para o patrão, pare de olhar para a empresa, pare de olhar para político, pare de olhar para promessas de homens. Olhe para o Senhor, olhe para o Senhor. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis. O pastor Juarez começou a pregação dele no sábado com a introdução. Que o mundo está em guerra, parte do mundo. Teve a pandemia, maltratou tanta gente. Aí Petrópolis, uma semana, Petrópolis. Quando é domingo, o Fantástico não dá uma nota mais de Petrópolis. Já esqueceram Petrópolis, agora é guerra. O mundo está louco, gente. O mundo jaz no maligno. Os sinais são claros. Cada dia que passa se aproxima mais a vinda do Senhor. Então olhe para o Senhor, porque senão você não vai ter sossego no juízo, não vai ter sossego no coração. Toda hora é tragédia. Antes de comentar uma tragédia, já surge outra tragédia e mais tragédias. O ser humano não aguenta isso. Só aguenta se contemplar o Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Ore, contemple. Em terceiro lugar, o terceiro segredo, o aflito deve confiar no Senhor. Orar, contemplar e confiar. A palavra aflição ou tribulação aparece 3 vezes nesse texto. No versículo 6, no 17 e no 19. E o significado dessa palavra é estar apertado num canto. Davi estava apertado num canto. Ou passar por um estreito. Ou passar por um aperto. Será que tem gente aqui apertado no canto? Será que tem gente aqui passando por um estreito? Será que tem gente aqui nessa manhã passando por um aperto? Essa expressão que Davi registrou aqui no Salmo é o que ele viveu. Ele viveu isso. Ele estava num beco sem saída. É possível que seja a situação de muita gente nesse momento. Imagine as pessoas que estão lá na guerra. Imagine aquela cidade que está sendo, aquele país está sendo bombardeado, a Ucrânia. Ali tem cristãos? Tem? Tem, Juarez? Cristãos ali? Na Ucrânia? Tem cristãos, Juarez? Tem, né? Tem cristão. Imagine só você estar num país e de repente esse país ser bombardeado. Uma vida toda se resume numa imagem. Qual é a imagem? Uma mala. Quem viu essa cena essa semana? Pessoa fugindo do país, fugindo de casa, carregou o que podia carregar em que, gente? Numa mala. Uma mala. Ali eles não têm, assim, expectativa de nada. Se vão voltar, se nunca mais volta, se quer voltar. Imagine um negócio desse. Imagine uma situação dessa. Então essas pessoas certamente elas estão apertadas, estão no estreito, eles estão realmente, como diz aqui o significado da expressão, né? Apertado num canto.
no fundo do poço, num beco sem saída. É possível que esse seja, com certeza, a situação de muitos ali na Ucrânia e em países próximos, cidades ali próximas da cidade que é a capital. E o que fazer em situação assim? O que fazer em situação assim? Porque às vezes a gente acha, fala a verdade, hoje com a permissão, né, a igreja vai ser exortada um pouquinho, tá bom? Você permite ser exortado pela palavra? Não? Eu posso parar a mensagem? Permite ser exortado? Estou sentindo firmeza da igreja não, hein? Amém? Às vezes você acha que o seu problema é o pior problema do mundo. Sabia disso? Se eu não tiver cuidado, se eu não tiver visão espiritual, eu vou começar a achar que eu sou o coitadinho, eu sou, sabe, eu sou a coitadinha, a pessoa mais miserável do mundo. Aí quando você vê cenas que nem de Petrópolis, você não fez nenhuma reflexão, não? Eu fiz muitas reflexões. Quando você vê cenas da guerra, de novo, eu sempre faço essa ponderação, né? E a gente tem que respeitar a dor de todo mundo. Mas também a gente não pode começar a achar que é a pessoa mais miserável, é a coitadinha da face da terra. É o coitadinho da face da terra. Também não, porque não é assim. A própria Bíblia nos alerta, irmãos, tem muita gente no mundo que está passando por tribulações piores do que as de vocês. A Bíblia já alerta. Então, pelo amor de Deus, num noticiário sério, num jornal sério, reflita sobre o que está acontecendo no mundo. Reflita o sofrimento, a dor de pais e famílias inteiras que foram ceifadas em Petrópolis e agora no mundo, sabe? Para a gente não se colocar também demais, exageradamente, na posição de coitadinho, porque é possível que nesse momento tenha muita gente sofrendo muito mais do que o Francisco. Nesse momento tem muita gente no mundo sofrendo muito mais do que você, irmão. Sofrendo muito mais do que você, irmã. Pelo amor de Deus, você tem uma casinha para morar? Ah, tem um emprego, é chato, mas tem. Tem uma renda, é pouco, mas tenho. Tem um teto para me proteger do sol, da chuva, do calor, do frio. Ah, você tem parentes, tem família. Glorifique ao Senhor, irmãos. Nesse momento tem gente que perdeu tudo. Tem gente que perdeu a família toda. Tem gente fugindo do país, fugindo da cidade, com uma mala na mão, sem rumo. Sem rumo. Quantas pessoas estão sofrendo nesse momento. Mas o que fazer em situações assim? Só nos resta confiar no Senhor. Amém, igreja? Independentemente das circunstâncias, eu vou confiar no meu Senhor. Isso significa, eu vou descansar nos cuidados de Deus. É isso, confiar no Senhor é isso. Eu vou descansar nos cuidados de Deus. A sua palavra diz assim, ó, no versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O Senhor está presente. Os estudiosos dizem aqui que o anjo pode ser até uma referência ao próprio Jesus. Se é certo isso, o salmista está dizendo assim: Deus está presente. Confie, minha irmã, confie, meu irmão, Jesus Cristo está presente. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Observe que o texto não diz um anjo, mas diz o anjo do Senhor. O Senhor Jesus está contigo. Ah, pastor, graças a Deus por essa palavra, porque realmente estou passando por muitas lutas, mas eu estou reconhecendo hoje que tem gente no mundo passando por lutas piores do que a minha.
Está doendo a prova, mas eu sei que tem gente no mundo que está passando por prova que dói muito mais. E aí o Senhor vem com essa palavra dizendo para eu confiar, porque o Senhor Jesus está presente. O Senhor Jesus está contigo. É o próprio Cristo que cuida de nossa segurança. Assim como o Salmo 25 faz todo sentido quando ele afirma: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Os que confiam no Senhor, confiem em Deus, é o segredo para a vitória espiritual, é confiar em Deus, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem para sempre. Tenho que sair da minha cidade só com a malazinha, só com a malinha, mas eu saio confiando no Senhor. Esse desgraçado do Putin, está jogando bomba na minha cidade, está jogando bomba na minha casa. Vou ter que sair do meu país, vou ter que sair da minha casa, mas eu confio que o Senhor está comigo. Será que é fácil um negócio desse, gente? Não é não. É fácil comentar o Salmo, não é fácil viver o Salmo. O rei mais poderoso do mundo quer me matar, Davi. O rei mais poderoso do mundo, ele quer me matar, ele quer tirar a minha vida. Eu vou tentar escapar lá no território do pior inimigo de Israel, que são os filisteus, mas eu sei que Deus está comigo. Estou falando isso para você refletir na tua prova, irmão. Para você refletir na sua prova. Qual é a tua prova? Qual é a tua dor? Deus está contigo. Confie no Senhor, confie que Deus está presente. Nós enfrentamos dias difíceis, contudo, nunca estaremos sozinhos. O Senhor sempre estará conosco, guardando-nos e protegendo-nos. Ele age assim porque nos ama e porque Ele é bom. Não há nada de errado em passar por aflições. Jesus mesmo disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor que venceu o mundo é o mesmo que diz: eu estou contigo, não temas, para te proteger, para te guardar. É como o monte de Sião, que não se abala. Eu estou contigo, para te guardar. É Ele que está com a gente, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda do mal. Então o erro é nos deixarmos dominar pelas aflições. O medo é nos deixarmos dominar pela ansiedade, ficarmos desesperados, perdermos o rumo, perdermos o sono, perdermos a esperança, perdermos a fé, murmurar. Davi, por experiência própria, ele nos incentiva a confiar em Deus, porque Deus tem o melhor para nós, mesmo que esse melhor seja continuar mais um pouco na tribulação, mas é o melhor para nós, porque a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é viver no centro da vontade de Deus, ainda que esse centro da vontade de Deus seja na tribulação. Espiritualmente falando, é a melhor coisa que pode acontecer com nós. E quando eu tenho essa capacidade de Davi, a capacidade de Jó, de glorificar o Senhor na tribulação, de orar ao Senhor na tribulação, de contemplar o Senhor na tribulação, de confiar no Senhor na tribulação, é algo extraordinário, é algo extraordinário. Quando cremos que Deus está conosco, quando cremos que Deus está do nosso lado, quando acreditamos que Ele está na direção da nossa vida, nós somos curados da angústia. Davi desafia os aflitos aqui. No versículo 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Então, se você tem enfrentado situação de aperto na vida, confie no Senhor, continue confiando no Senhor. Pastor, estou confiando, continue confiando, continue confiando. A Bíblia não é um livro que vende ilusões, não. A Bíblia é a palavra de Deus, e ela diz que no mundo a gente passa por tribulação, e que às vezes a gente ora, a resposta de Deus é um não.
Senhor, tira o espinho da carne. O Senhor diz: não, não vou tirar não. Ora a segunda vez: tira, Senhor. Não, não vou tirar não. Ora a terceira vez: tira, Senhor. Não vou tirar não. Você pode orar 10.000 vezes: não vou tirar, e basta. E aí Paulo entendeu a resposta de Deus e disse: Senhor, a tua graça me basta. Porque na fraqueza, na dor, a minha vida espiritual é aperfeiçoada. Isso acontece. Isso acontece. Agora, se ele quiser também tirar, a dor ele tira. Porque ele é soberano. Provai e vede que o Senhor é bom. Então, se você e eu, ao passarmos por tribulações, se a gente tiver essa confiança, né? Se você tem perdido o sono por causa dos problemas, confie em Deus. Se está correndo o risco de perder o seu emprego ou está desempregado, confie em Deus. Não se desespere. O Senhor pode reverter tudo isso. Confie no Senhor. É o terceiro segredo. Senhor, me dá um emprego. A resposta é não. Senhor, cura essa enfermidade. A resposta é não. Eu tenho uma enfermidade aqui que eu estou orando desde quando eu sou crente. O Senhor nunca me curou. Eu nem oro mais por essa aqui, não. Já entendi que a resposta de Deus é não. Já entendi. Entende? Já entendi. E Deus tem me aperfeiçoado espiritualmente. Não pode desesperar. Não se desespere. O Senhor pode reverter tudo isso. Se Ele quiser, mesmo eu não orando mais, orando por outras coisas, eu posso deitar um dia de noite e acordar de manhã sem a dor, se Ele quiser. Considerando as orações que eu já fiz no passado. Sabe por quê? Orações não envelhecem. Que frase, né? Orações não envelhecem. Então confie no Senhor. Quarto e último lugar, o quarto segredo da vitória: o aflito deve temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Então é orar, contemplar, confiar e temer. Versículo 9: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nos faz lembrar aqui a promessa do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Contudo, no Salmo 34, não temos apenas uma promessa, mas nós temos uma ordem. Qual é a ordem aqui? Temei ao Senhor. Temei ao Senhor. O cristão, o servo de Deus, tem que temer ao Senhor. O que significa isso? Significa andar com Ele, respeitá-lo, obedecer a sua palavra. O temor do Senhor se baseia em saber quem nós somos e saber quem é Deus, quem Ele é. Ele é o Criador, nós criaturas. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Ele é o pastor, nós somos suas ovelhas. Então o salmista explica que quem teme ao Senhor tem cuidado com as suas palavras. Quem teme ao Senhor vigia na palavra. Quem teme o Senhor vigia no andar. Quem teme o Senhor vigia no olhar. Quem teme o Senhor vigia no falar. Quem teme o Senhor tem o cuidado para não murmurar contra Deus. Quem teme o Senhor não vive falando mal dos outros. Ele vai falar isso lá no versículo 14. Quem teme ao Senhor se afasta do mal e busca a fazer o bem. Quem teme o Senhor freia a sua língua. Quem teme o Senhor não maquina o mal. É por isso que é importante temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor busca paz em empenho. Mas o que isso tudo tem a ver com a alma ferida? Mas o que isso tudo tem a ver com a alma aflita? Tem tudo a ver, irmãos.
É no momento que a pessoa está na tribulação, com a alma aflita. É em momentos de angústia e de provação que colocamos nossa integridade em jogo. Sabia disso? É na hora da prova que a gente coloca a integridade em jogo. É na hora da crise que a gente coloca a integridade em jogo. Se você não tiver cuidado, você começa a reclamar da vida e começa a murmurar contra o Senhor, ou até mesmo falar mentira. Se você não tiver cuidado na tribulação, você poderá entrar em negócios escusos e se corromper. Poderá negar sua fé ou abrir mão de princípios cristãos. Pois quando estamos num beco sem saída, quando vemos que o fim da linha se aproxima, às vezes nós tomamos atitudes desesperadas e erradas. É por isso que Tiago diz assim: meus irmãos, glorifique o Senhor quando passarde por várias tribulações, porque depois de provado, sereis aprovado. Na prova, você vai ter duas reações, ou promover dois movimentos. Ou você sai da prova aprovado, ou você sai da prova desaprovado. Porque é na prova que você corre o risco de revelar, como diz uma frase que ficou conhecida, os seus piores instintos. É na prova. Se não tiver cuidado, se a gente não vigiar na prova, a gente fala cada besteira, sabe? Agora Tiago diz que é bem-aventurado quando passarde por várias provas. Diz que até a imagem ali é de uma cortina cheia de cores, Várias provas. Porque depois de provado sereis aprovado. Ou seja, eu tive a capacidade de glorificar a Deus na prova. Isso não é fácil não, tá, irmãos? Estou dizendo que é fácil não. Eu estou dizendo que Deus aprova quando a gente passa pela prova dando glórias a Deus. Amém? E a gente vê na igreja muita gente passando pela prova dando glórias a Deus. A gente vê pessoa que a gente vai consolar quando está passando na prova, e a gente sai de lá edificado, porque a pessoa é quem consola a gente, a pessoa é quem edifica a gente. Então são vários exemplos de pessoas que já passam pela prova dando glórias a Deus. Mas se a gente não tiver cuidado, a gente pratica isso que eu acabei de citar aqui. A gente começa a reclamar de todo mundo, começa a reclamar da igreja, começa a reclamar do pastor, começa a murmurar, começa a falar mentiras. Se não tiver cuidado, começa a entrar por caminhos largos, caminhos de perdições. E não se rebele com Deus no dia da prova. Em nome de Jesus, não se rebele com Deus no dia mau. Tema ao Senhor, porque Ele tem compromisso com quem é compromissado com Ele. Tema ao Senhor no dia da prova. Ande com o Senhor no dia da prova. Caminhe, seja iluminado pelo Senhor no dia da prova. É esse o conselho de Davi. Ande com Deus, faça a vontade dEle e fique tranquilo, pois Ele cuida de você. Isso significa, aliás, isso não significa ausência de tribulação. Ele mesmo diz, o justo, no versículo 19, confira aí, 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Gente de Deus, é o justo que passa por muitas adversidades. Não são poucas não, o texto faz questão de dizer, o justo, os justificados por Deus, os justificados por Cristo, passam por muitas aflições. O texto não diz, o justo vai passar por uma aflição nessa jornada cristã. Não é assim que o texto diz. Diz que o justo passa por muitas, mas diz também que o Senhor livra de todas.
O que esse salmo nos promete é que se invocarmos o Senhor com temor, Ele pode atravessar os problemas conosco e transformá-lo em bênção para nós, por meio de nós, para ainda abençoar outros. Quem conhece a Deus e o teme, não teme mais nada nesse mundo. Quem tem a consciência tranquila com Deus, não precisa ter medo, fica tranquilo, pois sabe quem é que está seguro, mesmo em meio à tempestade da vida. Não se desespera, porque conhece o capitão do barco. Quem teme a Deus, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Quem teme a Deus reage assim. Quem teme a Deus perde tudo materialmente falando e continua glorificando o Senhor. Quem teme a Deus perde um ente querido e continua glorificando o Senhor. Quem teme a Deus perde o emprego e continua glorificando o Senhor. Quem teme a Deus tem uma enfermidade, está doendo, ora e Deus não cura e continua glorificando o Senhor. Isso é espiritual, gente. Isso é um negócio glorioso. Só Deus faz isso no ser humano, porque o ser humano carnal não reage assim. O ser humano carnal, ele reage totalmente diferente, totalmente o contrário. Se não me deu, pois esquece. Se não curou, vou virar as costas. Se pisou no meu pé, eu vou pisar também no pé dele. Então nós estamos falando aqui da igreja de Deus, do povo de Deus. É um negócio diferente, porque é espiritual, é poderoso. É poderoso. A gente respeita a soberania de Deus, a gente respeita a grandeza de Deus, o poder de Deus na tribulação, mas só faz isso quem teme a Deus. Quem não teme a Deus, irmãos, doeu a unha do pé, aí você vai ver quem é crentão. Só é crente quando está tudo bem, quem não teme a Deus, né? Aconteceu qualquer probleminha, como dizem os jovens, né? Mete o pé, não teme a Deus, não tem temor ao Senhor, então cai fora. Agora quem teme a Deus, age e reage diferente. Então, para concluir, nós vimos aqui de uma forma exortativa, mas a palavra sendo exposta, que diante da angústia a gente tem que orar, a gente tem que contemplar o Senhor, deixar Deus falar contigo, te encher de alegria, te encher, sabe, de virtude. Terceiro lugar, no dia da angústia, além de contemplar o Senhor, eu tenho que confiar no Senhor. E por último, eu tenho que temer o Senhor. Então leia novamente aí o versículo 1, com a tua Bíblia aberta, eu pedi desde o começo, né? Você ficar com a Bíblia aberta. O versículo 1 diz assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Amém, igreja? O salmista está declarando aqui que independentemente das circunstâncias, ele louva o Senhor. Louvarei, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Essa é a conclusão a que Davi chega, após passar por essa experiência tão angustiante e ter visto o escape, o milagre de Deus. Ele esteve enfermo em sua alma, mas foi curado. Então, meu irmão, se a sua alma está ferida, cansada por causa de tantos problemas, angústia e aflição da vida, não fique desanimado. Não desista. Não fique prostrado. Deus também tem cura para você. Deus te ama. Siga as orientações de Davi, pois elas são inspirações dadas pelo Espírito Santo. Então clame ao Senhor, colocando diante dele todas as suas ansiedades. Ele sempre o ouvirá. Perceba o que está registrado no versículo 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.
Além disso, não perca Deus de vista. Ei, não perca Deus de vista. Pare de olhar para os problemas e olhe para Jesus. Para ser curado, é também necessário confiar no Senhor. Saiba, meu irmão e minha irmã, que o Senhor é bom, e bem-aventurado é quem nele confia. Tema ao Senhor, mantenha-se fiel, independentemente das circunstâncias. O Deus que cura o aflito está aqui conosco. Coloque-se agora diante dele e seja curado.